E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a 2025 e já vamos começar logo com essa pedrada aqui, né? Que assim, a gente já vem há vários anos ouvindo falar da guerra comercial entre China e Estados Unidos. E nos últimos anos, em vez de guerra comercial, ela já se transformou, a gente já ouve muito se falar como uma guerra econômica, né? Uma coisa muito maior, muito mais complexa, né? E abrangente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque essa questão está totalmente ligada também à situação que a gente está passando, essa loucura que a gente está vendo no mundo inteiro, né? Uma boa parte disso por conta da guerra da Ucrânia, das guerras no Oriente Médio, de tudo que está acontecendo no mundo em questão de segurança, mas eu diria talvez até principalmente pelas consequências diretas e indiretas da guerra da Ucrânia, né? Diretas, que seriam diretamente, né, os prejuízos, né, por conta da guerra, e indiretamente os prejuízos por conta das medidas tomadas pelas lideranças ocidentais com relação à guerra da Ucrânia, né? Eu já fiz vídeo sobre isso também aqui no canal há um tempo atrás. Então, isso tudo está criando uma atmosfera, né, uma situação muito delicada que a gente está passando, tá? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá bom? Porque isso pode causar um problema muito grande para o mundo inteiro, tá bom? Mas então, vamos falar no vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Como a gente já falou em outros vídeos, né, em outros momentos, claro que o destaque vai para a Alemanha, mas a economia europeia como um todo está muito enfraquecida, está, né, muito prejudicada, né? Isso vem muito por conta, como eu já falei agora há pouco, dos impactos diretos da guerra da Ucrânia, mas também as consequências das atitudes que eles estão tendo com a Rússia, né, com relação ao conflito como um todo, né? Na verdade, se a gente olhar mesmo, é um confronto não militar, né, mas uma disputa de poder diretamente com os BRICS, né, especialmente Rússia e China, claro, né, mas especialmente os dois. Isso porque a gente está passando um momento de transição, né, onde o eixo de poder está deixando o Ocidente e indo para o Oriente, tá? É claro que quem tem o poder não quer perder o poder, né? Então, é claro que quem tem o poder vai tentar fazer o máximo para impedir que o outro tenha, né, e para aumentar a sua própria força, né, para conseguir segurar o poder, né? E é o que está acontecendo em boa parte, né, entre o Ocidente e o Oriente, destacadamente com a China na parte econômica e na parte militar, mais com a Rússia mesmo, né? Mas então, pessoal, eu vou tentar evitar ficar floreando muito e fazendo muito rodeio para ir mais direto ao assunto e também tentar não falar tanto no vídeo, né? Até porque ainda estou cansado, mas continuando essa meio que introdução, meio que pegando de volta aqui na que a gente já tinha visto, o ponto é que os Estados Unidos ele está tentando se fortalecer em detrimento da Europa, né? Enquanto a Europa está indo por buraco, né, com tudo isso que está rolando, os Estados Unidos está tentando aproveitar um pouco do que sobrou da Europa e trazendo para ele para tentar se reforçar também, né? Porque questão que nem, por exemplo, as indústrias, né, que os Estados Unidos passou muitas décadas se desfazendo da sua indústria, né? Eles estão tentando recuperar, porque claro que a indústria tem muito impacto lá, é muito importante para a economia como um todo, né? Não só literalmente na questão de você ter o produto ali, você fazer ele localmente, mas você tem a questão da tecnologia que você traz, que você desenvolve, que você mantém no seu país, evitar depender de outros países, né? Questão de tarifas também, de rotas logísticas, né? Especialmente marítimas, uma série de coisas, emprego e tal, né? Então os Estados Unidos estão tentando se fortalecer, trazendo o que tinha ainda na Europa para lá, né? Porque a China está avançando com tudo nesse sentido, como vocês devem todos saber já. Então isso é uma grande parte dessa disputa que tem aí, né? O grande problema não é simplesmente só isso. O grande problema nessa questão é que, por conta das disputas, né, geopolíticas entre o Ocidente e o Oriente,
e também não só o Oriente, assim, falando, dividindo geograficamente, né? Mas se a gente pegar geopoliticamente, né, o Ocidente está também afetando muito a América Latina, né, a África, o Sul global, né, como um todo, né? Então, assim, depois de usar tanto o poder econômico como uma ferramenta de coerção, de poder mesmo, né, mas de coerção, de influência, né, e etc. Especialmente mesmo com as sanções, né, mas com todas as maquinações que eles têm, né, de poder forçar um país a tomar uma direção ou não, né? A verdade é que o resto do mundo cansou disso, tá? E especialmente depois que o Oriente, liderado nesse sentido pela China, começou a apresentar uma alternativa real para isso, aí é claro que o Oriente, né, ou digamos a China, está conseguindo ganhar mais apoio globalmente. Isso é inegável, tá? É claro que eu estou simplificando, tem muito mais coisas envolvidas, mas esse é um grande fator, tá? E justamente por conta disso, a gente pode ver ao longo de vários anos como isso tem aplicado em várias formas, né? Então, por exemplo, se você olhar no mapa, a maioria dos países do mundo, a grande maioria na verdade, era seu principal parceiro econômico. Até ali 2000, comecinho, até 2010 mais ou menos, era tudo os Estados Unidos, o principal parceiro econômico. Hoje, mas já faz alguns anos já, é a China. Tá? Então, para os Estados Unidos, isso é muito ruim, porque não é só questão do comércio ali e de você deixar de ganhar ou não o dinheiro. Porque talvez algumas coisas você ainda continua comprando do americano, você só comprou outras coisas do chinês, certo? Mas o problema é que com tanto volume de comércio, o seu parceiro vai começando a ganhar mais influência, mais poder. Não necessariamente isso seja de uma forma negativa, assim, por exemplo, um poder para te controlar ou para te prejudicar de alguma forma em benefício próprio. Mas é uma força de barganha maior, né? Além de que geralmente você estreita mais os laços com quem você faz mais negócio. Então, para os Estados Unidos isso foi se tornando um problema ao longo do tempo. Tá? Agora, o X da questão é que a gente está num momento exatamente que, assim, vou falar mais diretamente até para resumir a história. Os Estados Unidos está apodrecendo por dentro. E eu já também fiz vários vídeos falando sobre isso também. Então, para quem tiver interesse, eu posso deixar aqui depois, ou então vocês procurem no canal coisas sobre isso, tá? O problema é que eles estão tomando uma série de medidas para tentar se manter aquele poder, né? Tentar manter uma influência global ainda. Claro que eles não vão perder isso, tá? Não é do dia para a noite, eles também não vão sumir, eles também não vão deixar de ser um ator importante. A questão é só que está em disputa a liderança global, se vai continuar com os Estados Unidos ou se a China vai assumir lugar, tá? Esse é o principal ponto. Mas o problema é que os Estados Unidos, eles, como eu falei, estão se apodrecendo por dentro e tem uma série de coisas acontecendo que não estão apontando para uma direção bacana, tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo como um todo, por conta disso, tá? Eu falo isso não é só de uma forma olhando só o que está rolando agora, tá? Isso é uma coisa um pouco até superficial de acontecer, de fazer, e na verdade a maioria das pessoas, até a gente às vezes acaba fazendo isso naturalmente. Mas especialmente quando são esse tipo de coisas, até coisas mais profundas, né, geralmente, você precisa entender um pouco mais a fundo, você precisa entender como que aquele país, aquele povo pensa, qual é a cultura deles. Por quê? Que nesse caso agora, no que eu vou falar aqui, é muito importante. O chinês, né, o povo chinês, eles não são um povo belicista, eles não são um povo guerreiro por natureza, eles são um povo comerciante. Eles são um povo que gosta de fazer economia girar, né? Fazer grana, né? Isso historicamente eu estou falando, tá? Não o governo comunista de agora, não a China de agora. Estou falando a China como um todo, é o povo chinês. Essa é a característica deles. Eles não são um povo que geralmente procura guerra, eles são um povo que tenta fazer negócio. O anglo-saxão, e aí entra os americanos, entra os ingleses, entra todas as ex-colônias inglesas, assim,
sem ser africanos ou povos que já existiam, né? Então, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, esse pessoal aí, Canadá, esse pessoal aí, né? Esses já são um povo diferente, eles são guerreiros por natureza, tá? Especialmente os americanos e ingleses, né, que são decorrentes, mas os americanos se aproveitaram, né, se fizeram valer muito isso. Tudo que sai do controle deles, que sai de frente que eles querem, eles usam a força. É só ver a história aí, tá? Tanto que é só em questão de 200, 300 anos de história, eles lutaram muitas guerras, mais do que alguns países que têm muito mais tempo, né? Então, assim, a questão é, os Estados Unidos, eles não gostam de perder, né? E eles costumam pesar a mão mais do que necessário às vezes para conseguir o que eles querem. E eles não têm problema, que nem eu falei agora há pouco também, mais cedo. Se eles tiverem que sacrificar um parceiro deles para se beneficiar, eles vão fazer isso. É da natureza deles, não é questão de gostar ou não gostar, questão de torcer para um, para outro, ou então culpa de um governo ou de outro, não tem a ver com isso, é cultural, tá? É cultural. E então, assim, isso é um grande problema se a gente pensar em questão do mundo. Por exemplo, se eles tiverem que sacrificar a estabilidade global para eles manterem um pouco da força deles, eles vão fazer isso. Esse aqui é o X da questão para mim, tá? Mas agora, para ser mais direto, que talvez alguns possam achar que eu estou enrolando, vamos ser mais direto mesmo, vou falar papum agora. Esse ano, entre o Trump, né, volta o Trump no governo americano, né? Não vou falar se isso é bom ou ruim, indiferente, depende de cada aspecto, né? Mas o ponto é que ele, por característica, e pelo menos pelo que ele já falou, e pelo que ele já fez na outra vez também, ele tem falado que ele vai fazer algumas coisas que são, eu diria, um pouco perigosas, né? Um aspecto mais importante que eu vou falar, um pouquinho mais dele, me chama a atenção, que é a questão das tarifas, especialmente, né? Isso pode atrapalhar muito o mundo como um todo, tá? Não é coisa do Trump, porque o Biden, ele fez lá no primeiro mandato, o Biden fez também agora, tipo, foi meio que seguindo a mesma lógica, tá? Porque não é uma questão de governo, é uma questão de Estado americano, tá? Ele fez também, o Biden, e agora o Trump falou que vai fazer mais ainda, tá? Então eu vou exemplificar. Acho que foi no passado mesmo, o Biden colocou uma tarifa de 100% em algumas coisas chinesas, né? Então, basicamente, carros elétricos, baterias, painéis solares e alguma coisa relacionada que agora eu esqueci. Então, assim, 100% sobre isso. Você fala, grande coisa, aqui não impactou nada. Aparentemente não impactou, mas sempre tem. Só que também o problema é o seguinte, isso foi só o começo. Na verdade, não exatamente o começo, mas começo dessa intensificação, vai. Mas o problema é que o Trump, ele tá falando que meio que ele vai querer fazer isso para muito mais coisas, especialmente com a China, né? E a China também vai retaliar. O grande problema disso é que nunca fica só entre os dois. É natural que isso vai acabar, que nem efeito dominó, né, ou uma bola de neve também, vai impactar todo mundo. Porque vamos pensar só um exemplo aqui. Tem uma empresa nos Estados Unidos que ele faz uma coisa que exporta para o mundo inteiro, só que ele usa equipamentos chineses. Se esses equipamentos chineses, ou os insumos também, né, se eles ficarem o dobro do preço, vai ter o dobro do custo para esses caras produzirem isso. Então é natural, é óbvio que vai aumentar bastante o preço desse produto. Só que esse produto vai para o resto do mundo. Então todo mundo vai ter que pagar um negócio muito mais caro por conta de uma questão entre China e Estados Unidos. Claro, estou simplificando muito, mas só exatamente como um exemplo. O mesmo vale para a China, né? Que nem o exemplo mais claro que o pessoal gosta de dar é a questão dos chips, né? Os semicondutores, né? Falam muito, a China se ferrou porque ficou sem semicondutor, porque os Estados Unidos barrou, não sei o que lá. Isso foi meia verdade, porque eles já tinham um pouco, só que é pouco e não com uma qualidade tão boa que nem aqui tinha alguns lá que nem da NVIDIA. Da NVIDIA, uns que vêm de Taiwan e tal, do Japão. Só que eles conseguiram desenvolver os deles, até porque para a China isso não é um problema. Vou até falar sobre isso num vídeo próximo aí. Mas eles desenvolveram deles. Mas a questão é que sem esses semicondutores, uma boa parte das produções chinesas ficam afetadas. Então isso fica mais caro, porque produz menos, a unidade fica mais cara, etc. Então todo mundo vai pagar um negócio mais caro, tá? É questão de oferta e demanda também. Bom,
Estou resumindo muito, né? Então aqui é um problema aí. Fora que, duvido muito, duvido não, eu tenho certeza que não, que vai ficar só entre China e Estados Unidos. Até porque, na verdade, os Estados Unidos já pressionou até ano passado e vai continuar fazendo isso mais, e vai, com cada medida que eles fizerem, vão pressionar ainda mais os seus parceiros a fazerem também, especialmente a Europa. Então, que nem depois que eles fizeram isso, eles também pressionaram para a Europa também fazer parecido com os produtos chineses. E apesar de ter ficado uma grande discussão lá, porque tem alguns que concordam, outros que discordam disso lá na Europa, né, de fazer ou não essas medidas, acabaram fazendo coisas parecidas também, tá? Então eles também colocaram taxações em cima dos carros elétricos chineses, por exemplo, tá? Então, assim, é um exemplo de como fica ruim. Porque, qual que é a questão aqui? Se isso começar a banalizar, não só vai ficar entre Estados Unidos e China as taxações de tudo, mas também vai espalhar pelo resto do mundo. Não que todos os países vão fazer, mas se vários países, especialmente países chaves, fizerem, vai ficar muito complicado. Além de agravar muito o comércio internacional, vai ficar muito mais caro. Para países que produzem muito do que consomem, tá bom. É um prejuízo pequeno ainda, mas que dá para administrar, até porque, por outro lado, pode ser bom porque produz mais internamente para contornar esses problemas externos. Mas e para países que não produzem muito? Que nem até a gente aqui no Brasil, a gente depende de muitas tecnologias importadas, sem necessidade muitas vezes. A gente vai se dar muito mal, porque vai ficar muito caro as coisas para importar, as exportações vão cair porque a maioria dos países vão estar desconfiados, ou até com sanções, sanções não, mas taxações em cima, né, das produções, então vai ficar mais caro para exportar, ou no caso para eles importarem, né? Então, aí é um grande problema. Acho que deu para entender aqui o X da questão. O comércio internacional inteiro está sob risco. Não de acabar como um todo, mas de sofrer um grande problema, né? Um grande atraso no mínimo, tá? Até porque, como eu falei, agora, essas coisinhas também vão minando a confiança entre os países. Então, isso também vai afetando como um todo, tá? Então, esse aqui é um grande problema para mim, que eu estou vendo, tá? Isso, né, voltando, tem uma boa parte de fundo porque os Estados Unidos não querem dar o braço a torcer de forma alguma, de que talvez eles possam perder a hegemonia global. Isso na cabeça deles, tá? Porque, na minha opinião, já foi faz tempo. Mas eles não querem de forma nenhuma, especialmente no caso para a China, eles não querem abrir mão de forma alguma, de que possam estar perdendo lugar para eles. Então, aí que está o ponto que eu falei mais cedo. Eles estão aceitando o preço de ferrar com todo mundo para evitar isso acontecer. Se evitar, né? Se evitar. Porque aí qual que é o grande problema? Do outro lado, você tem uma China cada vez mais tomando medidas para fomentar o comércio com os países, especialmente do sul global. Então, não só o comércio, mas assim, a Rota da Seda para contribuir investindo, né, com as infraestruturas desses países para eles ficarem mais fortes. Claro que tem interesses por trás, né, de conseguir um ganho político também, né, uma influência em cima desses países, mas não deixa de ser uma ajuda, né? Então tem isso, você tem literalmente o comércio, você tem os investimentos propriamente dito, né, questão do dinheiro chinês indo para esses países todos. Então você tem muita coisa para fomentar. Então o que acontece? Muitos desses países estão olhando para o Oriente, especialmente para a China, como alternativa ao Ocidente, que está sendo esse vilão, vamos dizer assim, né? Na minha visão mas é que a gente não pode dizer assim porque eles também têm o interesse deles e é justo eles defenderem os interesses deles, né? É isso que eu quis dizer. Mas aí qual que é um X da questão também aqui? Por que o Ocidente consegue fazer tudo isso? Porque eles detêm o controle do sistema econômico global, né? Especialmente o sistema SWIFT, mas todas as instituições, a forma como um todo, o sistema como um todo, está na mão do Ocidente. Foi desenvolvido pelo Ocidente, é desenhado para favorecer o Ocidente, é do Ocidente, né? Por isso que foi possível fazer isso tudo até hoje, por isso que conseguiram dominar ainda os países, né? É por isso que, por exemplo, a França continuou controlando economicamente suas ex-colônias, né? Até esses anos. É por causa disso. Só que aí dentro do escopo do BRICS,
está se desenhando um novo sistema. Aí que está o pulo do gato também. Porque conseguindo desenvolver um sistema paralelo, acabou para o Ocidente. Eles não têm como colocar sanção. Porque se tá bom, você colocou sanção em mim, tá bom, eu vou para outro sistema. Lá eu consigo comercializar com todo mundo normalmente. E todo mundo os meus principais parceiros estão lá no outro. Por quê? Porque eu não estou mais fazendo negócio com o Ocidente. Eu estou fazendo negócio com a China, com a Índia, com o Vietnã, com esses caras aí. Aí que é o pulo do gato. Né? A gente fala muito, a gente vê que tem muita gente falando, porque o BRICS vai acabar com o dólar, né? A China vai acabar com o dólar. Não é a questão do dólar em si, a moeda. Porque a moeda é moeda, você pode usar até ela para fazer outras coisas. Até dentro do BRICS você pode usar. A questão é que estão tentando diminuir o uso do dólar porque ele ainda faz parte do sistema, eles não têm uma alternativa. Mas o ponto é que, substituindo o sistema financeiro, você pode até negociar em dólar, mas os Estados Unidos não vai ter o controle suficiente para conseguir impactar esse comércio. Entendeu? Aí que é o pulo do gato. Mas então, qual que é a questão principal aqui do vídeo de hoje? Isso aí, tudo que eu falei, né? Mas então, é que o mundo, esse ano pode ser o ano-chave da disputa econômica global. Tá? Pode não ser até o principal, mas até hoje, até o que a gente vai viver, vai ser o principal provavelmente. Se vierem os outros depois aumentar, eu já não sei, não tem como saber. Mas esse ano vai ser o que a gente teve até hoje, o mais importante talvez economicamente aí. Tá? Porque a gente vai ver muita coisa impactante, né? Importante eu diria. Tá? A não ser que alguém comece a ter um bom, como fala, bom senso, né? E começar a dar uma desescalonada. Mas isso aí é quase impossível, né? De acontecer, infelizmente. Moral da história, agora sim. Vamos prestar atenção no que está acontecendo no mundo, tá? No comércio global. Porque a gente vai ter um grande impacto aqui no Brasil. Especialmente o Brasil, que é um país exportador, né? Bastante exportador e importador também. Se a gente tiver um problema na cadeia logística global, ou no comércio global mesmo, em si, a gente vai se afetar muito. Muito. Então, até você que está me assistindo aqui vai ter sua vida impactada muito. Você vai no mercado, vai ver que o preço das coisas, algumas vão aumentar muito de preço, outras vão despencar de preço, né? O que é importado vai mais que dobrar o preço talvez, o que a gente exporta, que não for exportado, vai cair pra caramba o preço também. Vai ser uma bagunça, tá? Então a gente vai ser muito afetado. Então é bom a gente ficar de olho para saber. Então aqui uma dica, até da minha parte profissional aqui para vocês, mas de graça. Mas faça uma reservinha de emergência, junta um pouquinho de dinheiro, junta 10% se der do que você ganha, junta para fazer uma reservinha de emergência, porque a gente está passando por uma grande turbulência global. Não estou falando só esse ano, né? Esse momento todo que a gente está vivendo. Então nunca é demais você ter precauções, tá? Então é bom, especialmente na questão econômica, né? A gente já não está numa situação muito legal. É bom você ter uma reserva, fica comedido, toma cuidado, pensa bem como você vai gastar, gasta com coisas importantes, não gasta com besteira, porque talvez esse dinheiro faça falta, tá? E se você conseguir ganhar mais dinheiro, é melhor, tá? Isso que eu quero dizer. Então é importante prestar atenção no que está acontecendo no mundo, porque isso vai impactar diretamente a sua vida, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Não sei se deu para pegar totalmente a linha de raciocínio, porque eu não fiz nenhum roteiro, fui falando de cabeça aqui. E é isso, pessoal. Então, para quem assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, que tenha trazido algumas coisas relevantes. E é isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez quem assistiu até aqui. Convido a quem está chegando agora no canal se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Assistir os vídeos mais antigos também. Se assistiu até aqui e gostou, deixa o like, que ajuda bastante o canal. Qualquer informação essa, qualquer comentário pertinente, qualquer coisa que vocês queiram falar que tenha relação com o assunto, deixa aqui nos comentários, que é legal, é importante a gente também trocar informações. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai ser importante receber essas informações, com quem você sabe que gosta desses assuntos, né? E com quem você acha que deve, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço. Desejo um ótimo 2025 para todo mundo. Que não seja tão nefasto como talvez eu tenha deixado passar,
né, que seja um bom ano para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Então espero vocês no próximo vídeo e até lá.